Boa tarde, bom dia, galera, tudo bem? E aí, sexto ano, top dos top. Gente, vou deixar para vocês aí o vídeo de algumas questões. Falou? Espero aí ajudar vocês um pouquinho. Um grande abraço aí para vocês. Então, vamos lá então, pessoal. Primeira questão que eu quero estar fazendo com vocês deve ter gerado dúvida aí para alguns, né? Tá lá assim, uma empresa, telefone, celular oferece planos mensais de 50 minutos e você paga R$ 42. Ou seja, você pode falar 50 minutos exatamente e só pagar R$ 42. Para o excedente, o que é excedente? É quando ultrapassa. Se você ultrapassar 50 minutos, tipo assim, 51, 52, 53, você vai pagar uma taxa de R$ 1,10 para cada minuto que ultrapassar. Essa mesma tarifa por minuto excedente é cobrada num outro plano de 90 minutos. Então, você tem um plano de 50 e agora ele está te apresentando um outro plano de 90, que custa quanto? R$ 75. Tá vendo? Um usuário optou pelo plano de 50 minutos. E no primeiro mês ele falou 120 minutos. Então, o usuário ele escolheu o plano 1 de 50 minutos e falou 120 minutos. E agora ele nos deixa uma pergunta. Se ele tivesse optado pelo plano de 90 minutos, quanto ele teria economizado? Então, vamos montar o problema. Você tem aqui o plano 1, que é o de 50 minutos. Se ele usar 50 minutos apenas, ele paga R$ 42. Só que o problema fala que ele não usou 50 apenas, ele usou 120 minutos. Então, vocês vão pegar 120 e vai diminuir 50, porque os R$ 42 que está ali é pelos 50 minutos. Então, 120 menos 50 é 70. Então, nós vamos colocar aqui 70. Só que cada minuto que ele excedeu, ele vai pagar R$ 1,10, que é a mesma coisa que 1,1. Então, quando vocês fizerem essa conta, vocês vão encontrar que 42, né? Mais 70 vezes 1,1, vocês vão encontrar 119, tá? Vou só apagar aqui. Esse vai ser o valor pelo plano, claro, usando aí 120 minutos, tá? O plano 2, pessoal, vai ser quanto? Você já paga R$ 75 porque você usou 90 minutos. Então, plano, outro plano, R$ 75. Só que como ele falou 120 minutos, então os R$ 75 te dá direito a falar 90. Só que ele não falou 90, ele falou 120. Então, você pegar 120 menos 90. Então, ou seja, ele falou 30 minutos a mais. Então, vocês vão fazer 30 vezes 1,1. Aí vocês vão fazer esse cálculo. Quando vocês fizerem esse cálculo aí, na minha conta aqui deu 108. Ou seja, se ele tivesse optado pelo plano 2, né, pelo plano de R$ 75, ele teria pagado 108. Só que ele optou pelo plano de 50, ele pagou 119. Quanto ele teria economizado? Então, vocês vão fazer 119, né, menos 108. Vai dar 11. Então, ele teria economizado R$ 11. Tranquilo? Gostou? Avisa aí o pessoal aí que o vídeo já está disponível. Vamos lá. Em um restaurante self-service, a balança apresentou na pesagem uma refeição. Os números estão abaixo. Então, está aqui. Quilogramas. 0,250 quilogramas. Valor a pagar. R$ 2,45. Está querendo saber, considerando essas informações, o preço do quilo. Gente, nós sabemos que 1 quilo dividido por 4 é 250 gramas. Então, isso aqui é 250 gramas. Então, uma maneira que você pode fazer seria pensar o seguinte. Seria você ir tentando achar, tipo assim, 250 gramas, 500 gramas, 750 gramas, até dar 1 quilo, tá? Seria uma maneira. Então, por exemplo, você poderia fazer assim, 0,250, o valor é 2,45. Se for 500 gramas, é o dobro, né? Então, a pessoa iria pagar R$ 4,90. Tá vendo? Então, se fosse, tá vendo aqui, ó? Aí teria o 0,750
seria 3 vezes esse valor, e teria 1.000 gramas, que é 1 quilo. Só que repare bem que coisa legal. 1.000 é o dobro de 500. Então, na verdade, daria 9,80. Então, essa seria uma maneira, você encontrando a proporcionalidade. Uma outra maneira seria você pegar o preço, né? Você apenas pegaria o preço, que é 2,45, e você iria dividir por 0,250, que é a mesma coisa que 0,25. Ao fazer essa conta, você vai dividir 245 por 25. Então, você iria fazer 245 dividido por 25. Daria quanto? 9,8. Acabou. Tranquilo? Não sei se eu te ajudei ou se eu confundi você. Essa questão provavelmente deve ter sido a mais difícil para muitos de vocês. Vamos lá? No almoxerifado da UAMI, Unidade Acadêmica de Matemática e Estatística, foram armazenadas várias pilhas de pacotes de papel com 500 folhas cada uma. Então, cada pacote tem 500 folhas. Todos vocês já devem ter levado uma folha para a escola, né? Aquele chamex, né? Aquele pacote com 500 folhas. Cada folha de papel tem uma espessura de 0,05 milímetros, né? Então, cada folha. E o papel utilizado para fazer os pacotes tem espessura de 0,01 milímetro. Se cada pilha tem 80 pacotes, o que podemos afirmar sobre a altura de cada pilha? Tá? Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Primeiramente, um pacote tem 500 folhas. Quantos pacotes foram comprados? 80. Então, o que eu fiz? Aqui eu peguei uma imagem. Imagina que você tem chamex. Logo, logo você vai entender por que eu coloquei ele aí. Como são um pacote, 500 folhas. Como são 80, nós vamos fazer 80 vezes 500. Então, vai ficar 8 vezes 5, 40. Aí você vai colocar os outros 3 zeros. Pronto. Ou seja, nós teremos ali 40.000 folhas. Tá claro? Só que ele falou o seguinte. A espessura de cada folha é 0,05 milímetros. Então, nós vamos multiplicar esse valor. Nós vamos pegar 40.000. Nós vamos multiplicar por 0,05 milímetros. Tá claro? Então, quando você fizer essa conta, tudo isso aí, pessoal, é passo a passo. Não tem outro jeito, tá? Você andaria aí com a vírgula 2 vezes, né? Se você andar com a vírgula aqui 2 vezes, ó, 1, 2, dá 5. Cortar esse zero aqui, ó, esse zero, esse zero. 5 vezes 4, 20. Então, é como se fosse o quê? 2.000 milímetros. Tá claro? Então, quando eu fiz a conta, ficou isso aí, tudo bonitinho. O que significa esse 2.000 milímetros? Significa que os 80 pacotes teriam uma altura de 2.000 milímetros. Aqui é um pacote. Só que ele deu uma informação aqui que a gente... O que é isso? Ele falou assim que o papel utilizado para fazer o pacote, presta atenção, aqui tem a capa. Então, essa capa da frente, esse papel da frente, então aqui a gente tem o papel dessa parte da frente e a gente tem esse papel aqui de trás, entendeu? A gente tem um papel que a gente coloca as folhas. Então, dentro desse papel externo, escrito chamex, você tem uma espessura, entendeu? Então, você tem a espessura de cima e a espessura de baixo, entendeu? E ele falou que a espessura é 0,01. Então, o que a gente tem que pensar? A espessura de cima é 0,01. A espessura de baixo é 0,01. Então, a questão é, eu tenho 0,01 na de cima e 0,01 na de baixo. São quantos pacotes? 80. Só que cada pacote tem uma espessura em cima e embaixo. Então, nós vamos pegar 80 e a gente vai multiplicar. Repare bem, você tem 0,1 em cima, 0,1 embaixo.
Então, você não pode apenas analisar 101. Você tem que analisar a espessura tanto de cima quanto de baixo. Então, 80 vezes 2 dá quanto? 160. Por que eu multipliquei por 2? Porque se fosse apenas a parte de cima, a gente multiplicaria por 1, mas é a parte de cima e a parte de baixo. Então, agora a gente vai pegar esses 160 e vai multiplicar pela espessura, que é 0,1. Tá claro? Aí, ao fazer essa conta, nós vamos encontrar aí 16. Beleza? Agora, o que a gente faz? 16 o quê? Milímetros. Agora, nós vamos somar 2.000 com 16, que vai dar quanto? 2.016 milímetros. Ok? Então, vamos fazer uma coisa mais organizadinha, que vai ficar mais fácil aqui para a gente. Vou colocar aqui, ó. Vai ficar 2.016 milímetros. Só que você lembra que a gente está aprendendo, o aluno que nós temos que passar para metro, para ficar uma coisa mais fácil. Porque olha a pergunta, ele deu 3 alternativas. É aproximadamente a altura de um bebê? É aproximadamente a altura do edifício de 5 andares? É aproximadamente a altura de um poste? É aproximadamente 4 metros? Ou é aproximadamente 2 metros? Se você andar com a vírgula aqui, olha lá, 1, 2, 3. Então, isso aqui é aproximadamente 2 metros. Seria para nós aqui, perdão, pessoal, a letra E. Vamos voltar lá? Gente, qual que é o problema dessa questão? O problema dessa questão é principalmente essa parte aqui do 80 vezes 2. Por que eu multipliquei por 2? Porque a parte de cima do chamex, você tem que somar com a parte de baixo. Entendeu? Se fosse só a parte de cima, a gente não precisaria multiplicar por 2. Então, você tem a parte de cima do chamex e a parte de baixo do chamex, que tem essa espessura de 0,01. Então, por isso que a gente multiplicou por 2, entendeu? Então, cada espessura, então, cada pacote tem 2 espessuras de 0,1. Cada pacote, 2 espessuras. 80 pacote, 160 espessura. 160 vezes 0,1, 16 milímetros. Somamos, deu 2.016 milímetros, que é aproximadamente 2 metros, que a gente viu que corresponde a 2 metros. Ok, pessoal? Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Deixe o joinha, compartilhe com o amiguinho, fala com ele, Israel já deixou o vídeo. Até então, queridos, o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Grande abraço aí para vocês, pessoal. Fique com Deus.